Silêncio. Silêncio, que vai começar a aula. Até mais. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha. Nós vamos ver o que Jesus tinha para nos ensinar através desta história que ele contou. Então nós vamos ouvir, como é nosso costume, o Azaf Borba cantando Foi Graça. Então hoje, 5/3, 5, já é dia 5/3, uma sexta-feira, e você que está me ouvindo por qualquer rede social, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão na África, os irmãos no Brasil inteiro, e onde estiver alguém que fala a língua portuguesa, que Deus abençoe sua vida. Então, fiquemos agora com o nosso irmão Azaf Borba com essa linda música, preparando os nossos corações. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz: voltados para mim, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então hoje nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha. E nós vamos ler o texto
Mateus, esta parábola se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 20, é um pouco extenso, do 1 ao 16. Lucas 20, do 1 ao 16. Então nós vamos ler agora Lucas 20, do 1 ao 16. Jesus diz assim, eu vou ler na versão NVI, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos o nome. E estamos, ó Deus, em solo sagrado, que é a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale aos nossos corações para o teu louvor e para a tua glória. Se conosco, em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém. Então hoje nós vamos começar a estudar mais uma parábola. Nós estamos numa série já há algum tempo. Estudamos as parábolas de Jesus, no capítulo 13, as parábolas do reino. E agora estamos estudando as parábolas de Jesus. Então, hoje nós vamos estudar os trabalhadores na vinha. O que Jesus quis nos ensinar? O nosso objetivo é chamar a cada um de nós a uma reflexão de como está o nosso compromisso com Jesus Cristo. De como está o nosso compromisso com Jesus Cristo. Então,
Diz assim: naquela mesma ocasião, porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deus abençoe, Regina, Deus abençoe a todos que já estão, né? Deus abençoe todos os que estão chegando. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E antes nós vamos interpretar esse texto. Por que Jesus contou esta parábola? Nós já vimos que vem do verbo parabalo. E que parábola é ensinar uma verdade desconhecida por meio de coisas, de figuras bem conhecidas. Tavane, Deus abençoe. Então, nós temos estudado aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre ao meio-dia. Você é sempre nosso convidado, Tavane. Então, nós vimos que Jesus parar, quer dizer, ao lado de, e balo, jogar, lançar. Então, parábola quer dizer que Jesus ensina coisas desconhecidas ou verdades por meio de coisas bem conhecidas, por meio de figuras conhecidíssimas, que era comum. Mas dentro dessas parábolas existem exageros. Então, é uma história que Jesus cria, é um método de ensinar. O ouvinte não queria saber se aconteceu ou não. Era possível acontecer, porque era a história do cotidiano, mas não necessariamente era obrigado a ter acontecido. O objetivo é que tinha um ensino central e vários ensinos que convergiam para este ensino central. E cada parábola, ela tem um motivo, um porquê. Então nós devemos sempre procurar o porquê desta parábola. Então, quando você lê o texto anterior, Pedro, ele fez uma pergunta a Jesus Cristo. No capítulo anterior, versículo 27, capítulo 19, Pedro disse: então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós os assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então é nesse contexto. Eu sei quem é. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço para o pastor Elias, né, para a igreja ali. Então, Pedro agora, Jesus acabou de contar a parábola do fundo da agulha e do camelo, que nós já explicamos aqui. Está no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. E aí Pedro pergunta: Senhor, o que nós vamos ganhar em te seguir? Então, os discípulos ainda estavam com aquela mentalidade de ganhar, de recompensa, de trabalhar e quanto nós vamos ganhar. E possivelmente Pedro estava pensando que ele, né, como o apóstolo lá, ele estava, Deus abençoe, ele estava em primeiro lugar. Então Pedro imaginava o seguinte: eu que deixei tudo, eu vou receber muito. E Jesus percebe que entre os seus discípulos, porque essa é uma parábola para nós cristãos,
ainda existe a história de competição para ver quem vai ganhar. Então é uma história de que a gente parece que quer sempre lucrar. Então Pedro está dizendo, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar com isso? Então, como Jesus percebe que nem os discípulos ainda não entenderam que o mérito humano, que Deus não tem a obrigação de nos galardoar. Eu já expliquei isso aqui e vou explicar de novo. Deus não é obrigado a recompensar ninguém por fazer o bem. Por quê, pastor? Porque para isso Ele nos criou. Ele nos criou para fazermos o bem. Então Deus não é obrigado a galardoar quem faz o bem. Mas Deus é obrigado por sua natureza a punir quem faz o mal. Por quê? Porque Ele não nos criou para fazer o mal. Então fazer o bem não tem nada de mais. O grande problema é que nós vivemos numa sociedade tão malvada, tão maligna, onde fazer o bem a gente acha que a gente está arrebentando. Mas fazer o bem é simplesmente o propósito para o qual nós fomos criados. Jesus diz, quando você fizer tudo, diga para você mesmo, eu sou um servo inútil. Então Jesus, percebendo que a turma estava entre os discípulos, né, e até hoje, entre muitos cristãos, as pessoas estão pensando quem vai ganhar mais, quem vai ficar na frente, qual o tamanho da minha coroa. Então isso é comum entre os cristãos hoje. A gente está servindo a Deus, mas o olho está lá na frente, o pensamento está lá na frente, e já era com Pedro e os apóstolos. E aí Jesus, percebendo, conta esta parábola para mostrar que não depende do mérito. Que Deus não é o Tite que trabalha com a meritocracia. Ou seja, segundo o treinador da seleção, o jogador é chamado e recebe a oportunidade pelo mérito. Mas Deus não trabalha baseado no mérito. Porque se assim fosse, todos nós estávamos desqualificados, porque não há mérito em nós. Nós não temos méritos. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas havia uma discussão. Entre os discípulos, Jesus ouvia. Entre os discípulos havia discussão, quem é o maior? E aí Jesus vai dizer que quem quiser ser o maior, seja o menor. E quem quiser ser Senhor, seja o servo de todos. Jesus diz, entre no mundo, os grandes mandam nos pequenos. E os senhores mandam nos servos. Os governantes mandam nos governados. Mas ele diz, entre vós não será assim. Por isso é que eu digo que nós estamos muitas vezes desalinhados, fora de sintonia com o Evangelho de Cristo. Porque nós estamos perpetuando uma cultura de hierarquia, onde tem maior e menor. E onde a gente fica disputando para saber quem vai ter o maior galardão. Então Jesus, percebendo que ainda há essa mentalidade mercantilista, essa mentalidade materialista, de auferir lucro, de fazer uma coisa e ser recompensado, e de mérito, de achar que, eu fiz, então eu vou ganhar e muito. Então Jesus conta esta história. E ele diz que o reino dos céus, o reino por ele inaugurado, que é o que a gente chama de escatologia realizada, significa que o fim começou. Muita gente pensa que o fim vai ser lá no fim do mundo. Mas o fim começa, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus chegou. Então quando Jesus vem, inicia-se o fim. Só que o fim
é um fim longo que se arrasta até a segunda vinda. E é por isso que muita gente não entende. Então diz que aquele dono da vinha, naquela época, o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então a primeira hora era na madrugada, 6 da manhã. A segunda hora, 7, a terceira, 8. E por aí vai. Então, de 6 às 7, 1. De 7 às 8, 2. De 8 às 9, 3. Então, 9 horas. Então, ele saiu de madrugada, como era normal, para contratar trabalhadores para a sua vida. E ele ajustou com esses primeiros, que foram na primeira hora do dia. Então, naquela época, as pessoas trabalhavam por dia, eram diaristas. E esse trabalho por dia era chamado de jornal, daí jornada de trabalho. Então, pagar o jornal significa pagar o trabalho de um dia. E o trabalho de um dia era pago com uma moeda romana chamada de denário. Era o trabalho de um dia. Então o que aconteceu? Aquele homem chega e ele diz, olha, eu tenho uma vinha e eu estou precisando de trabalhadores, eu estou contratando trabalhadores para trabalharem na minha vinha e eu pago o que é justo. O justo é 1 denário por dia. Então, vocês aceitam trabalhar para mim na minha vinha, começando agora às 6 da manhã? Eles disseram, aceitamos. Então, nós estamos acordados. Vocês trabalham e eu, no final do dia, vou pagar o jornal a vocês, vou pagar a jornada de trabalho, então vocês receberão 1 denário. Certo? Certo. 9 horas, aquele homem sai de novo. Na terceira hora. Diz assim, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Como esses aqui começaram tarde, chegaram tarde ao trabalho, o dono da vinha diz o seguinte, vão, eu não vou dizer para vocês quanto vocês vão ganhar, mas tenho certeza que eu vou dar a vocês o que for justo. Então agora ele não diz quanto, as pessoas têm que ir confiando na palavra, no caráter e na justiça daquele homem. E eles vão às 9 horas. E aí diz, e tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, ao meio-dia e às 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Então ele encontrou mais pessoas ao meio-dia, então já tinha se passado meio-dia, e 3 da tarde, faltavam apenas 3 horas para terminar a jornada, a diária de trabalho. E ele contratou pessoas que faltavam só 3. Então os discípulos ficam ouvindo e quem sairia assim? Que homem é esse que sai para contratar pessoas? Porque era comum sair de manhã, mas não era comum sair 9 horas, não era comum. Então Jesus faz isso justamente para impactar as pessoas, para ensinar. E aí, para complicar mais, se já não fosse suficiente dizer que um ia trabalhar só 3 horas, Jesus diz, tendo saído outra vez perto da hora 1/10, ou seja, às 17 horas, o dia para o judeu termina com o pôr do sol. Ele vai de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, agora, esse homem é contratado às 5 da tarde. E ele vai trabalhar de 5 às 6. De 5 às 6.
Então, encontrou outros que estavam desocupados e vai. Então, e diz assim: e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que estivestes aqui desocupado todo o dia? Então faltava apenas uma hora. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: ide também vós para a vinha. Então esses vão trabalhar apenas uma hora. Então veja, os primeiros trabalharam o dia todo. O segundo começou a trabalhar o segundo grupo, a partir das 9. O terceiro, a partir do meio-dia. O quarto grupo a partir das 3. E esse último a partir das 5. Então o que acontece? Agora acabou o dia de trabalho. Então 6 horas, às 18 horas acabava, já começava o outro dia. Então 18:01 de hoje já não era mais, já era hora de guardar o sábado. Só um minuto. Desculpe. Então, nós temos aqui grupos de pessoas. E aí Jesus diz o seguinte: terminou o trabalho, às 6 da tarde, termina o jornal, então tem que pagar. Naquela época, quando era um crime você não pagar o jornal, ou seja, a diária. E aí, o que acontece? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, ou seja, aqueles que chegaram 5 horas, que não sabiam quanto iam ganhar, nem se iam ganhar alguma coisa, porque o dono da vinha não prometeu nem um salário, né? Só disse que eles fossem trabalhar aquela 1 hora. E diz assim: vindo a hora 1/10, recebeu cada um deles, começa, os trabalhadores, e paga. Deixa eu ler o texto aqui. Responderam: ao cair da tarde, o Senhor disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Aí surpreendeu agora. Porque o dono da vinha resolveu graciosamente, generosamente, pagar a estes homens que trabalharam apenas 1 hora o equivalente a quem trabalhou o dia todo. E muita gente tem se complicado a interpretar essa parábola, porque eles imaginam o seguinte: sempre a gente tem essa ideia do mérito. Eles imaginam que o dono pagou porque eles trabalharam melhor, porque em 1 hora eles fizeram mais do que os outros que ficaram enrolando. E aí a gente vai ouvir um monte de tentativa de explicações que não fazem sentido quando a parábola é interpretada corretamente. Porque aqui nada fala do trabalho deles. Aqui o foco está no homem e não nos trabalhadores. O foco está no dono da vinha, na bondade dele. Então ele resolveu, por bondade, sabia que eles eram pais de família,
que precisavam de alimento para a família e resolveu, apesar de eles terem trabalhado apenas 1 hora, pagar o equivalente ao dia inteiro. Então, agora ele sai e aí chama os primeiros. E os primeiros agora imaginam, rapaz, nós vamos ganhar muito mais, porque se ele deu a esse aí o equivalente ao dia inteiro, ele trabalha só 1 hora, imagine o que ele vai dar a nós. E o dono deu 1 denário a cada um. Aí eles ficaram com raiva. Aí eles ficaram chateados e começaram a murmurar. Como é que pode? Nós trabalhamos o dia inteiro, ganhamos 1 denário. Esses aí trabalharam só 1 hora, ganharam o mesmo que nós, que aguentamos o calor do dia, que trabalhamos duro, pesado. E aí o dono da vinha diz, vem cá, vamos conversar. Quanto foi que eu ajustei com você pelo dia inteiro? 1 denário. Quanto é que eu estou te pagando agora à noite? 1 denário. Então eu sou justo. Então eu não fiz nenhuma injustiça com você. Eu acertei com você por 1 denário. Aí todo mundo ficou de boca calado. Disse, olha, o contrato foi esse. Foi você trabalhava e eu te dava 1 denário. Aí diz assim, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário, toma o que é teu e vai-te. Está dizendo, olha, está aqui. Você trabalhou por 1 denário, 1 denário é o que você tem. Agora vai embora. Você pode ir para sua casa. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. O dono está dizendo, é meu desejo. Eu quero dar a ele, mesmo que ele não mereça, o mesmo que eu dei a você. E aí ele diz assim, porventura não me é lícito, aí agora ele fala, já que eles estavam questionando a justiça do homem, e o homem mostrou que era justo, agora ele faz outra pergunta. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? A resposta é claro, o senhor tem direito de pagar 1 denário, o senhor não pode pagar a menos que 1 denário. Mas o senhor tem direito de dar 1 denário, dar o que o senhor quiser, até a fazenda inteira, para quem o senhor quiser. Aí ele diz assim, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Essa expressão ocorre lá em Deuteronômio, de olho mau, era o olho invejoso. Então aquelas pessoas estavam corroídas de inveja. Corroídas de inveja. E aí aquele homem diz, vocês estão assim porque eu sou bom. Vocês não suportam a minha bondade. E aí ele diz, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que Jesus quer ensinar aos discípulos? Pedro e os outros, quando Jesus falou ao jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então Pedro disse, e nós? O que nós vamos ganhar? Jesus percebeu que a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de ganhar. E aí Jesus diz que ele, o dono da vinha, estava assalariando pessoas. E assalariou vários grupos. E que chegou o momento das recompensas, de pagar as pessoas. Mas ele diz o seguinte, que ele deu aos últimos a mesma coisa que aos primeiros. Então Jesus está dizendo aos outros, olha, vocês não vão receber nada
porque merece. Pedro. Só que Jesus, ele ensinava e deixava que a pessoa captasse. Dissesse como aquele da escolinha, né? Captei vossa mensagem, nobre guru. Então Jesus queria que as pessoas entendessem. E aí, Pedro agora, mas os outros começam a entender. Ah, rapaz, nós não temos mérito. Ah, trabalhar para Deus de graça já é um mérito, já é uma honra. Ser súdito do reino sem receber nada já é uma honra, não é? Porque a palavra servo vem da palavra doulos, e doulos quer dizer escravo, que é a mesma palavra eved no hebraico, que quer dizer escravo. Então Jesus chamou aquelas pessoas e Jesus era o Senhor e eles eram escravos. Então todo cristão não tem direito a receber nada, porque nós nos tornamos, a Bíblia diz que nós fomos transplantados, e o nome é transplantar mesmo, é tirar a planta de um lugar e plantá-la em outro, do reino das trevas para o reino da luz, né? Então, o que acontece? Aqueles homens, eles estão ali com a mentalidade de ganhar. Eu vou ganhar mais, aí eu vou ganhar menos. Aí Jesus, espera aí que eu vou contar uma historinha para esses meninos. Estes meus alunos não estão entendendo ainda, não captaram a minha mensagem. Aí Jesus fala de um grupo que trabalhou o dia inteiro e que pensou que ia receber mais. Mas o dono era justo. Então Jesus está dizendo, olha, meu pai e eu, nós somos justos. Justos. Então ninguém merece receber nada. Eu e você somos escravos. Você já viu escravo receber alguma coisa? Não. O grande problema é porque quando a gente traduz a Bíblia, a gente usa eufemismo, ou seja, a gente dá uma suavizada. Mas a palavra doulos e a palavra hebraica eved quer dizer escravo. Então nós deixamos de ser escravos do diabo e nos tornamos escravos de Jesus. Jesus contou uma parábola, eu já disse. Ele disse, elogia alguém, o servo, quando ele sai do campo e vem para casa e o dono diz assim, sente na mesa e vem comer comigo? Não, diz, tome um banho, vista uma nova roupa e vai fazer a janta. E fique em pé esperando que eu coma para ver se eu preciso de água, para ver se eu preciso de alguma coisa. Então Jesus, ninguém elogia. Jesus perguntou, elogia alguém? Não. Então o que Jesus está nos ensinando é que nenhum de nós tem direito a nada. É que se Deus vai galardoar, Ele vai galardoar por pura graça. É que se Ele vai dar não porque nós trabalhamos mais, porque nós trabalhamos menos, não porque nós somos mais inteligentes, não porque nós temos mais dons, não porque a gente acordou de madrugada para orar. Não, Ele vai dar por graça. Porque os dons que nós temos pela graça. Porque Paulo diz, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Então, nada que eu tenho, nada que você tem, é seu. Tudo é dádiva, tudo é empréstimo. Ontem eu falei daquele homem que diz, hoje te pedirão a alma, e pedir ali é pedir o que eu emprestei. Então nem a alma é nossa, é algo emprestado. Então Deus não deve nada a ninguém. Até porque não existe nenhum trabalho cristão grande o suficiente para pagar a conta que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então nós estamos sempre em dívida para com Deus.
E se nós estamos com uma dívida tremenda para com Deus, como é que nós ainda queremos ser recompensados e galardoados? Então, Jesus diz que aquela turma ali está disputando para ver quem vai ganhar mais. E o dono diz o seguinte: não são vocês que determinam, sou eu. Eu vou dar o que for justo. Então, lá no céu, quando nós lá chegarmos, nós vamos receber não por causa da disputa de quem fez a maior igreja, de quem ganhou mais almas, de quem ensinou mais, de quem trabalhou mais. Nós vamos receber, Deus vai dizer, ninguém aqui era para receber nada. Nós vamos receber pela graça de Deus. A graça de Deus. Então, pagar a quem trabalhou 1 hora a mesma coisa de quem trabalhou lá na frente, desde o começo. Então, Pedro era considerado o príncipe dos apóstolos. E Pedro achava, eu sou o primeiro. E aí Jesus chega e diz assim, os primeiros serão os últimos. E aí Pedro fica fininho. E, rapaz, eu imaginava que eu era o primeiro. Eu imaginava que na hora de receber, eu como o líder apostólico, até transformaram ele no chefe supremo da igreja. Então Pedro imaginava o seguinte, eu vou ganhar um galardão enorme. E Jesus disse, Pedro, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, quem se acha o fulano de tal, a última bolacha do pacote, o último refrigerante no deserto, esse vai para o final da fila, Pedro. Pedro, com meu pai, comigo, o negócio é diferente, Pedro. Pedro, quem se acha comigo, vai para o final da fila, Pedro. E quem era o último, Pedro, quem ninguém deu bola, quem trabalhou não por interesse, mas quem trabalhou por amor, porque vai haver um juízo, Pedro. E nesse juízo, nós vamos ter grandes surpresas. Nós vamos ver pessoas que trabalharam por interesse, que tiveram uma ideia mercantilista do Evangelho, e que trabalharam achando que tem méritos, que podem acumular milhas, acumular méritos, e aí, Pedro, estas pessoas vão ter uma surpresa. Vão descobrir que Deus não devia nada a nenhum de vocês. Que eu não devo nada, pelo contrário, vocês que me devem. E o trabalho de vocês não devia ser para ganhar o denário. O trabalho de vocês devia ser como esses últimos aqui, que trabalharam só para ter a comida, que trabalharam sem o homem prometer nada, confiando na justiça dele. Trabalharam, foram chamados e sabiam, tinham a certeza que não mereciam nada, que qualquer prato de comida já era o suficiente. Mas eles foram lá. E quando foi no fim, qual foi a surpresa? Receberam o trabalho de um dia inteiro. Já imaginou a esposa daqueles homens, como elas ficaram felizes? Rapaz, vocês passaram o dia todo desocupados e na última hora. Então, nesse mundo, quem se acha o tal, quem se acha o bambambam, quem se acha o grande, eu vou receber porque minha igreja é a maior que tem. Vamos fazer prédios. Vamos trabalhar direto. Vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque a gente tem que construir nossa coroa. Deus diz, sabe de nada, inocente. Então, Jesus está ensinando Pedro, você e
Você tem coragem de falar, mas os outros discípulos pensam. Vocês estão pensando que eu estou devendo algo a vocês. Vocês estão pensando em trabalhar para mim como você trabalhava lá no barco de pesca. Em que você saía, gastava tanto para comprar os mantimentos, as iscas, as linhas, as redes, e você gastava tanto e sabia que a partir dali você queria ganhar. Então você veio para o reino dos céus, Pedro, e não mudou a mentalidade. Você ainda quer trabalhar e está pensando no investimento, em ganhar. Você está pensando no lucro. E quanta gente é assim. Vem para o reino de Deus e a mentalidade não muda. A mentalidade não é a de servir, é a de ganhar. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. No mundo, os grandes mandam os pequenos. Os senhores mandam os servos. Mas entre vós não será assim. Não será assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. No reino de Cristo, a autoridade emana do serviço. Vou dizer de novo. No reino de Cristo, a autoridade emana do serviço. Ou seja, você tem autoridade porque serve. Porque você é servo. Então, quanto mais você serve, desinteressado se vai ou não ganhar, agradecido porque já tem a vida eterna, agradecido porque já é herdeiro do reino, motivado pela gratidão, e não pela gratificação, preste bem atenção nisso, motivado pela gratidão, você serve. Então você serve aos outros, você serve aos seus irmãos, você serve à sociedade, você serve, você se torna servo, porque você descobriu que você ganhou o que você não merecia. Que em graça, por graça, Deus nos deu uma tão grande salvação. E que nós não merecíamos. Mas mesmo assim, eles, como não tinham compreendido, ainda achavam que a vida cristã é uma vida onde a gente faz para ganhar. E hoje você vê as conversas. Fulano dizendo assim, mais uma pedrinha para minha coroa. Vai nessa história. O verdadeiro cristão é aquele. Deus vai galardoar, pastor Gilberto? Vai sim. Mas por quê? Por graça. Não porque tivesse obrigação. O fato dele nos dar salvação gratuitamente já foi o maior presente. Por isso que eu repulso, rejeito toda aquela história que diz assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, meu amigo. O melhor de Deus está lá, foi lá na cruz nos dado. Porque quando as pessoas pensam de o melhor de Deus, elas pensam assim, ó, ainda vem coisa boa, teu marido vai ficar mais bonito, tua mulher vai ficar mais malhada, tua empresa vai ficar maior. Então o melhor de Deus que eles imaginam é isso, teus filhos vão para a faculdade. Então o melhor de Deus para eles não é Jesus lá na cruz. Então muita gente tem essa visão mercantilista ainda de negócio. De que eu vou entrar para a igreja, e é por isso que muita gente sai chateado. Porque ele vai para a igreja e diz, eu vim para a igreja, o negócio piorou. Porque ele tem a ideia de ganho, de lucro. E era a ideia de Pedro, e era a ideia dos discípulos. E Jesus corrigiu imediatamente, na hora. Mas muita gente hoje não ouve isso. Muita gente hoje não aprendeu isso. Que a gente está aqui para servir. E quem serve de verdade, serve sem pensar em lucro, serve por amor ao seu Senhor. O verdadeiro servo, quem serve pensando no lucro é o mercenário. O verdadeiro servo serve por amor ao seu Senhor. Então
Eu já expliquei, no Antigo Testamento havia um momento onde as pessoas empobreciam e elas se vendiam como escravas. Na verdade, era mais um contrato de trabalho. E elas se vendiam como escravas para alguém por um prato de comida. Só que tinha um prazo determinado. Na lei de Deus, ninguém podia escravizar o outro para sempre. Então, o que aconteceu? Na lei de Deus, dizia que a pessoa, ela, quando fosse escravizada, tinha um tempo, então num determinado tempo ela saía, depois que ela já tivesse pagado a conta. Então ela trabalhava por um tempo para poder subsistir, para que o que tem mais ajudasse quem não tinha nada. Mas havia uma questão, é que havia pessoas que iam trabalhar para outros como escravo e aprendiam a amar o seu Senhor. E gostavam do caráter, e gostavam da vida, e gostavam daquela pessoa. E aí, quando era na hora de sair, dizia assim, eu não quero sair não. Eu quero te servir para sempre. Eu quero ficar aqui contigo. E aí, aquele amo dizia, é verdade? É isso que você quer mesmo? É. Então ia na porta. Porta era o lugar, era o tribunal, era onde se sentavam os anciãos, certo? Então geralmente era na porta da cidade. Mas porta, quando a Bíblia fala de porta, está falando geralmente do tribunal. Levar a porta quer dizer levar o tribunal, lá os anciãos. Então levava lá, ele dizia na frente de todo mundo, olha, estou encantado com esse homem e quero servi-lo. E aí todo mundo dizia, nós temos certeza que ele disse isso sem pressão nenhuma. É desejo dele. E aí o dono pegava uma suvela, uma madeira com algo perfurante, furava a orelha e colocava uma argola. A partir daquele momento a pessoa era servo para sempre e por querer, voluntariamente. Por isso é que o salmista vai dizer assim, sacrifícios de oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Ele está dizendo, Deus não quer nada obrigado. Deus não quer ninguém que venha a Ele fazer as coisas pensando no que vai lucrar, mas em quem vem a Ele por causa dele, em que o grande lucro, em que o grande galardão é Deus. Jesus está dizendo, sabe qual é o maior galardão, meu filho? É você me conhecer, é você me ter por perto, é você ter a minha amizade, é você fazer parte do meu reino. Esse é o grande galardão. Então, quando nós somos servos de Jesus, de verdade, nós servimos sem esperar receber nada. E se Ele quiser dar alguma coisa, a gente vai de joelho, com o rosto no chão, dizer, Senhor, não merecemos. Não merecemos. Senhor, fizemos só o que era ordenado, o que era esperado de um pobre servo. Então, agora, os discípulos estão entendendo. E eu espero que você tenha entendido. Que nenhum de nós tem mérito. E que a grande dádiva de Deus foi dada na cruz do Calvário. E que nós fomos chamados para sermos servos de Deus. E servo de Deus. Certo? Quem serve para estar no reino é aquele que trabalha por amor ao rei. E não por amor ao que vai receber. Então que tipo de servo é você? Porque Jesus diz, Pedro, quem se acha o maior e que vai ganhar muita coisa, esse vai para o fim da fila. E gente que você imagina que está lá no fim da fila, vem para o começo da fila. E ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pedro, discípulos, quem trabalha comigo e não tem essa noção de graça, quem vem para o meu reino e tem essa visão mercantilista, vai receber e eu vou mandar embora.
não vai ser escolhido, não vai entrar no meu reino. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, se vocês vierem com essa visão, vocês vão receber o salário de vocês e vão embora. Como o dono disse, pega o que é teu e se mande. E vai embora. Hoje nós temos um monte de gente, um monte de líder religioso que nunca mudou a visão. Que pelo contrário trouxe a visão que tinha para dentro da igreja, e implantou dentro da igreja uma visão, e muitos cristãos têm esta visão de que nós estamos no reino não para servir, mas para ganhar. E aí quando a gente não ganha, quando vem a Covid, quando vem o desfalque, quando a gente perde dinheiro, quando a mulher vai embora, quando o ente querido morre, a gente fica culpando a Deus. Porque a gente tem essa noção equivocada, errada, de que a gente merece. Ah, por que aconteceu comigo? Sou servo? Ah, trabalho para Deus e a mulher foi embora? Trabalho para Deus e peguei Covid, trabalho para o Senhor e deu tudo errado e perdi dinheiro, porque a sua visão ainda é uma visão de comerciante, ainda é uma visão que está desalinhada fora do reino. É aquele tipo de gente que Jesus vai dizer, você quer ganhar? Então pegue o que é seu e vai embora. Ele diz, porque muitos são chamados, mas só vão ser escolhidos aqueles que têm a mente de servo. Aqueles que dizem, Senhor, a maior glória, a maior honra, o maior galardão é poder te servir, estar aos teus pés, é comungar contigo, tu és o dom de Deus. Jesus disse para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, sabe qual é o maior galardão? Sabe qual é a maior dádiva? É você desfrutar da companhia, do senhorio de Jesus, é você poder estar ali aos pés dele, dizendo o que queres, Senhor. Por isso é que eu sempre ensino, quem é servo de Jesus não canta mais, eu quero de volta o que é meu. Por que não canta? Porque não tem mais o passado. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu passado morreu, eu não quero os sonhos, eu não quero de volta o pecado, Jesus já levou lá na cruz, eu sou nova criatura, nova história, nova vida, novos sonhos. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, quem anda com esse pensamento petrino de, o que nós vamos ganhar? Senhor, eu estou aqui e estou só esperando as bênçãos caírem dos céus. Senhor, olhe, eu estou pregando hoje, mas eu estou esperando que as bênçãos desçam. E Deus está dizendo, meu filho, você está pelo caminho errado. Mas pastor, Deus abençoa ou não abençoa? Abençoa, né? Deus abençoa. Mas abençoa não porque a gente merece. Abençoa por graça. Abençoa por graça. E eu vou terminar essa reflexão de hoje com uma história. Diz que um professor da escola dominical, ele sentiu a falta do menino e foi atrás daquele adolescente. Chegando lá na casa do adolescente, quando ele bateu na porta, alguém abriu e jogaram uma pedra. E a pedra feriu o professor, que ficou muito mal, foi parar no hospital, com a pedrada na cabeça, fez todo tipo de exames para ver se não tinha ofendido, causado algum dano ao cérebro. E quando aquele homem saiu do hospital, ele foi no centro da cidade, comprou roupa, comprou chinelo, comprou calça, comprou camisa, boné, tudo, mochila, e levou para aquele meninozinho da escola. E quando ele foi entregar, a mãe disse, professor, se eu fosse o senhor, não daria esses presentes para esse menino. Ele disse, por quê?
Ela diz, porque se o Senhor soubesse quem jogou a pedra no Senhor, o Senhor não daria. Ele disse, meu filho, você estava precisando do chinelo? Sim, professor, eu ando descalço. Você está precisando da calça, da camisa? Sim. As minhas estão todas rasgadas, velhas. Aí o professor terminou dizendo, eu dei não porque você merecia, eu dei porque você precisava. Então saiba de uma coisa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muita gente quer servir a Deus para ganhar, quer servir a Deus para que os filhos passem na faculdade, quer servir a Deus para que o casamento deles se endireite, quer servir a Deus para que Deus vá. É como se ele dissesse, eu vou aqui, Senhor, fazendo as minhas coisas e tu vais enchendo aí o meu carrinho. Senhor, eu vou trabalhando para ti e atrás aí o Senhor vai só derramando presente. Deus não é o Papai Noel. Quem trabalha com Deus, esperando só as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, está equivocado e desqualificado para o reino. Que é o pior de tudo. É aquele tipo que Jesus vai dizer, toma o que é teu e vai embora. Foi por isso que você trabalhou. Você trabalhou por um denário. Você não trabalhou por mim. E muita gente não serve a Deus por Deus, mas pelas bênçãos que Deus pode proporcionar. E aí Deus vai dizer, é isso que você quer? Está aqui, eu não vou deixar de abençoar você. Tem muita gente que recebeu um monte de bênção e que está desqualificada. E que Deus vai dizer, pegue as suas bênçãos e vai embora. Está aqui o que você pediu. Está aqui o que você queria. Tome o que é teu e vai embora. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são aqueles que dizem, Senhor, não quero ir embora. Não estou aqui para que o Senhor me dê coisas. Eu estou aqui porque já tenho. Maior presente, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, eu achei. És tu, Senhor. Tu és o meu tesouro, a minha alegria, a razão da minha existência. Tu és a maior dádiva. Então está em tua presença. Então fure as minhas orelhas. Porque eu quero ser teu para sempre. Eu não vejo graça na minha vida fora de ti. Eu não vejo alegria maior do que estar na tua presença. Então eu quero ser teu servo para sempre. Então aí os discípulos aprenderam, rapaz, agora a gente vai aprender a ser servo. A servir a Cristo por Ele e não pelo que Ele é capaz de nos proporcionar. E tem tanta gente que foi chamada, mas que não passou no exame do Enem divino. Foi reprovado, zerou tudo, por causa da famigerada visão de lucro, de buscar bênçãos em vez de buscar o abençoador. Então você que não é cristão, hoje Deus tem um reino, mas um reino que não é material, político ou belicoso. Um reino que começa no coração e que transforma caráter. Um reino onde Jesus é Senhor e nos convida a sermos súditos desse reino, servos, para sairmos pelo mundo com Ele, fazendo a sua vontade. E para entrar nesse reino, faz-se necessário a gente se arrepender. A gente se arrepender. Quando a gente se arrepende e crê em Jesus Cristo, a gente é regenerado. E aí a gente passa a entrar nesse reino. E a gente passa a ser súdito de Deus. E aí a gente descobre o amor de Deus. E aí a gente descobre a grandeza da bondade de Deus. E aí a gente não está nem aí
para se vai ou não ganhar algo mais. Porque nossa alma já encontrou pouso. O barco da nossa vida já encontrou um ancoradouro. Nós não somos mais alguém que vive procurando um significado para a vida, nós somos alguém que já achou. Então, se você não encontrou ainda razão para a sua vida, se você não encontrou ainda paz, perdão, salvação, se você ainda não é súdito do reino, eu te convido hoje a conversar com Jesus e dizer: Senhor, mude a minha vida. Senhor, eu estou encantado contigo. Senhor, eu sei que tu não trabalha com a meritocracia. Eu não tenho mérito nenhum. Então eu venho a ti esperando ser contratado. É porque não foram aqueles homens que foram bater na tua vinha. Foi o Senhor que saiu a procurá-los. E hoje Jesus vem te procurar. E quer te contratar. E quer te chamar para ser súdito. Onde o maior presente desse reino é você ter comunhão com Cristo. E para você ter essa salvação, esse perdão, basta que você se arrependa e creia nele. E aí o Espírito Santo vem morar em você. E você vai começar a ser transformado no seu caráter. E aí o mundo vai ser transformado. Porque cada pessoa transformada, cada pessoa mudada, é o mundo mudado. Então Deus espera mudar o mundo através, Paulo diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ser cristão não é continuar no mesmo entendimento. Ser cristão não é pegar aquele entendimento que nós tínhamos e agora colocá-lo dentro da Bíblia. Mas é pegar o novo entendimento. Entender o mundo de forma diferente. É começar a entender a vida sob o olhar de Cristo. Da perspectiva de Cristo. Então você que não é cristão, converta-se a Cristo, para que Ele te mostre o mundo como Ele vê. Você que é cristão, mercantilista, se converta. Porque senão Jesus vai dizer: está aqui o que você veio buscar. Porque cada um de nós tem aquilo que procura. Aquilo que para nós é o bem supremo. O meu bem supremo, o seu bem supremo deve ser Cristo. E não o que Ele dá ou deixa de dar. Se Ele der, é graça. Se Ele não der... Por isso que Jó, que compreendia isso, disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você que está ferido, você que achava que Deus te devia, e por isso você acha que Deus foi injusto com você, como esse homem aqui, porque ele deixou a Covid vir, porque ele deixou seu filho morrer. Você que acha que Deus tinha uma dívida para com você, e por isso você está de mal com Ele, chateado com Ele, é porque você entendeu as coisas tudo equivocado. Deus não deve nada a mim e a você, e não tem obrigação de nos proteger de nada. Tudo que Ele faz por graça, faz por misericórdia, e não porque nós mereçamos. E Ele não dá quando a gente busca por interesse, mas o nosso espírito deve ser um espírito de servir, de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa ser multiplicada e que você possa me ajudar compartilhando. Deus abençoe Talvânia. Todos os dias, de segunda a sexta, melhor dizendo, ao meio-dia, nós temos aqui. E hoje nós temos aula de grego à noite, para as duas turmas, de quarta e de sábado do CETAD. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui estudando as palavras do Senhor Jesus nas parábolas, para que a gente possa comparar. Que tipo de evangelho é o que eu creio?
É o evangelho onde eu prego, onde eu trabalho, onde eu me mato, mas eu estou pensando no que Deus vai me dar. O evangelho onde eu me coloco como Jesus Cristo, como servo, como instrumento de bênção, sem pensar no que eu vou receber ou não, se eu vou receber ou não. Porque a maior bênção é caminhar com Jesus, é servir como Ele serviu, é orar como Ele orou, é andar como Ele andou. E aí Ele diz assim, e já não vos chamarei mais servos, mais amigos. Não existe dom maior. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos alinhar nossa vida com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe, fica com Deus. Até segunda-feira.